o CRM Paraíba, mais uma vez aqui com o seu podcast, CRM Paraíba. Eu, Cláudio Orestes, coordenador de comunicação, tenho a oportunidade de falar sobre um tema bem atual, que é imunização e a questão da baixa cobertura vacinal, com a doutora Socorro Martins, que é expert no assunto. Doutora Socorro, por favor. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Doutora Socorro, a gente está vendo que após a pandemia houve uma queda. Aliás, antes da pandemia já vinha ocorrendo uma queda, acentuou-se mais após a pandemia com a diminuição da cobertura vacinal. Que fatores teriam implicado nessa queda? Uma certa acomodação, relaxamento? O que foi que aconteceu de fato? Como você bem falou, Cláudio, essa queda ela já foi sentir, a gente já começou a sentir em 2015, né? Não é e a nível global, não é uma coisa pontual só aqui do Brasil, não. E a gente sentia que era mais por influência dos grupos anti-vacinas, né, os anti-vax. Principalmente aquela história da vacina tritiviral. Disseminação de fakes. Que justamente que foi atribuída ao autismo e que depois se viu que foi realmente uma fake news, né? Uma história assim, muito triste, de um impacto muito negativo. Né? E tem uma coisa assim, que eu não falei porque... Coincidentemente, houve um aumento do autismo, que não tem nada a ver com a vacina. Nada. Mas aí, mesmo com a queda, continua aumentando, inclusive. Porque se fosse com a vacina, teria um aumento exponencial. Porém, isso acaba afetando as famílias, o receio, o medo, a hesitação com relação à questão da tomada de vacinas. E outro aspecto que eu acho interessante é que, assim, como as pessoas não têm um histórico do que aconteceu no passado, por isso que eu queria que a senhora abordasse essa questão da história das vacinas, para a gente ter uma ideia mais ou menos como era antes e como é agora. Exatamente. E é justamente isso, as pessoas perderam a percepção da gravidade das doenças infecto-contagiosas, porque as vacinas realmente é uma história de sucesso para a humanidade. E é história nova, de 3 séculos. Então, antes disso, mudou até a epidemiologia da morte, né? Porque as pessoas morriam, e jovens, cedo, por a grande maioria doenças infecto-contagiosas, né? E com a descoberta das vacinas, isso aí mudou, né? Então a gente viu outras causas de mortalidade, né? Que não mais por essas doenças imunopreveníveis, né? Foram aflorando porque aquelas que matavam precocemente deixaram de existir. É interessante que eu vi que a vacina isolada foi o maior fator de aumento da expectativa de vida do ser humano. Por aí você tira a importância da vacina, né? Diz que só perde mesmo para a água potável, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, realmente, principalmente para a infância. A história das vacinas começou lá no Reino Unido com o Edward Jenner, através de uma criança órfã, né? Que foi feito a primeira descoberta lá da vacina da varíola, e o maior beneficiado foram as crianças, né? Porque através das vacinas se reduziu a mortalidade infantil no mundo todo, né? Mas justamente por isso as pessoas, essas doenças que são evitáveis, né, por vacina, essas doenças imunopreveníveis, elas deixaram de acontecer. E essas gerações que foram beneficiadas pela vacinação é justamente a que tem hesitação, a que transferiu o foco da importância da vacina na erradicação, no controle daquela doença, para os possíveis eventos adversos, né? Questionar a segurança das vacinas, a eficácia das vacinas. Então, por eles terem, né, esse conforto, né, esse benefício de não ver mais essas doenças,
Então o foco foi... Achar que o que não se vê, não se sente, né? Não se sente, né? E aí, diante disso, acha que não faz diferença. Fazer ou não, quando na realidade fez diferença significativa para aumento de qualidade de vida, né? Exatamente, a gente ganhou em torno aí de 30 anos, né? Só com a vacina. Só com a vacina, a expectativa de vidas. E a gente vê, revisando aí a história, a gente vê quanto perdemos escritores, né, presidentes. Castro Alves, né, por exemplo, morreu tão jovem de tuberculose, né? O que era a tuberculose? As formas, né, graves, principalmente. Né? O que a varíola também matou. Então, assim... E uma doença erradicada. Erradicada, controlada. Erradicada. A tuberculose, no nosso país ainda é uma doença endêmica, mas os países de primeiro mundo ela já é controlada, né? E tem relação também com os fatores sociais, socioeconômico, muitas dessas doenças, né? Então, hoje nós temos um calendário, o nosso Programa Nacional de Imunizações, exemplo para o mundo. Exemplo para o mundo, tanto pelo portfólio, né, pela quantidade de vacinas oferecidas e pelas coberturas vacinais alcançadas. Mas em 2023 nós tivemos um pequeno avanço, assim, que as pessoas não se acomodem nem achem que isso aí está de boa, que alcançamos o que desejaríamos, porque a grande maioria das vacinas nós precisamos de 95% de cobertura vacinal, exceto rotavírus e BCG. Mas a gente teve uma recuperação de 7 vacinas no nosso calendário no ano de 2023. Mas temos muito ainda a fazer. E como eu falei, isso não é só uma questão de governo para governo, tá certo? Isso é uma questão global, isso é uma questão que já vinha há muitos anos. Então, a gente precisa, sim, ainda continuar com essa força-tarefa em prol da recuperação das altas coberturas vacinais em nosso país. Eu lembro que, durante um certo período, a cobrança das vacinas na caderneta da criança era uma coisa constante. E, durante um certo tempo, parece que ficou adormecido e esquecido, principalmente quando houve na atenção básica uma transferência para a equipe multidisciplinar e propriamente até o médico generalista, diferente do pediatra, que é mais incisivo. Eu estou enganado com relação a isso? Não, e temos e precisamos reverter isso aí, porque o nosso aluno, né, ele não sabe ler uma caderneta de vacinação. Às vezes o médico mesmo, ele tem dificuldade de ler, de interpretar uma caderneta de vacinação. E precisamos trabalhar bastante em cima desse pessoal, né, fazer treinamento, capacitação, porque realmente nós temos hoje, Cláudio, em torno de 20 vacinas no calendário de rotina pelo SUS. Né? É muita coisa, né? Então, assim, para se dominar, cada vacina tem seu esquema primário, tem suas doses de reforços, e quando temos situações atípicas, né, de atraso vacinal, de uma reação alérgica, então o profissional, às vezes, realmente ele se sente muito inseguro, né, de orientar corretamente as famílias. Então, esse é um ponto nevrálgico que a gente precisa chegar até ele para empoderar mais os médicos na leitura da caderneta de vacinação das crianças. Interessante, se não me engano, qualquer coisa é desculpa para não vacinar, né? Então, até um simples resfriado é contraindicado por algumas pessoas, que é absurdo, né? A perda de oportunidade na sala de vacina, muitas vezes por desconhecimento mesmo, né? Às vezes falta de capacitação. Muitos antes, assim, uns 20 anos atrás, o Ministério da Saúde, ele tinha um programa que ele capacitava frequentemente os profissionais da sala de vacina, porque imunização é algo muito dinâmico, a gente precisa estar continuamente sendo atualizado, tá? E principalmente com essa introdução de muitas vacinas diferentes, com características diferentes. Plataformas diferentes, né? E mesmo aquelas
também as patologias de algumas pessoas, requer alguns cuidados especiais. Justamente, temos calendários para pacientes especiais. Exato. Antes era só Sim. criança, só existia quando, né, o primeiro calendário de vacinação, em 1977, se não me engano, era só para crianças, né, 5 vacinas. Hoje nós temos vacina para criança, começa prematuro, para criança, adolescente, né, para o idoso, o adulto, a gestante, pacientes especiais, né, em situações especiais. Temos o CRI, né, então realmente é muita informação, né, a gente entende, mas o básico ali, o profissional que está na atenção primária, ele precisa dominar o básico e os principais calendários de vacinação. Tem uma vacina que eu acho sensacional e às vezes o pessoal coloca tanto questionamentos em relação à vacina contra a HPV. E é de uma eficácia enorme e as pessoas ainda têm receio. Eu lembro que houve um caso no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em que houve uma reação coletiva de medo com relação à vacina, que isso perpetuou durante um certo tempo no nosso imaginário popular, né? Uma histeria com relação. Exatamente. E como a vacina HPV, a faixa etária principal pega adolescente, e a gente tem essas reações vagais, essas reações histéricas, com exame ginecológico, com aplicação de medicamento, tá? Então, vacina não seria diferente. E realmente é um grande desafio. Mas como você falou, é uma vacina fantástica. Essa atual nonavalente, ela tem uma proteção de 90% dos sorotipos principais, né? E a gente sempre lembra que o câncer de colo de útero é um câncer relativamente frequente em nossa população, que pode ser revertido, né? Com certeza. E quando eu falei no início que as vacinas foram um sucesso pelas doenças, por controlar, né, as doenças e erradicar imunopreveníveis, vacina não é só para doença infecto-contagiosa. Nós temos já 2 vacinas que poucas pessoas sabem, que contra o câncer. Hepatite B, que além de proteger contra a doença hepatite, né, doença infecciosa, ela protege contra a principal, o hepatocarcinoma, né, que é um câncer muito frequente nos países africanos. E a HPV, câncer de colo do útero, de boca, né? A gente está com incidência alta de câncer de orofaringe, de boca. Que às vezes as pessoas atribuem ao cigarro, mas pode ter origem também do HPV, né? O câncer anal, retal, de pênis. Então, é uma doença que ela tem esse benefício duplo de proteger contra uma doença infecciosa e contra câncer, né? Então, realmente, as vacinas elas mudaram realmente, elas são uma história de sucesso para a humanidade. E outras vacinas virão contra câncer, né? Outras vacinas em estudo. Inclusive, algumas mais avançadas contra o Alzheimer, né? Pois é, a gente está aí na expectativa, né? De câncer de pulmão. Então, assim, nós precisamos entender, apoiar e abraçar realmente a prevenção, né? Porque a medicina principal está na prevenção. Depois que o estrago está pronto, tanto é mais caro, é uma medicina mais cara, mais sofrida. O ideal, né? É investir em medicina preventiva. A gente tem as doenças básicas, inclusive a questão da paralisia infantil foi emblemática, né? Com o Zé Gotinha, que teve um papel decisivo. Infelizmente, o sarampo chegou perto, né? Mas houve um certo descuido e ele voltou, ainda que esporadicamente, mas ainda é uma ameaça constante. Porém, a gente tem algumas vacinas hoje, como o caso da dengue, que está aí com uma perspectiva nova, né, de modificar o curso da doença. Como a senhora vê essa vacina? Eu acho que foi uma aquisição em termos de saúde pública, né, principalmente o Brasil. A gente teve mais de 1.000 mortes por dengue. Sim.
em 2023 aqui em nosso país. Então, uma vacina que ela é diferente da outra, né, que foi tinha um empecilho muito grande, porque a outra vacina que nós tínhamos só poderia tomar quem já tinha tido contato com o vírus, quem era soro positivo. Então, isso era inviável a gente fazer essa triagem, né? Então, qualquer pessoa que já tenha tido a doença ou não pode tomar. Elas só são 2 doses, isso facilita também. E a eficácia dela também é um pouco maior do que a outra. Então, em termos de saúde pública, será uma grande aquisição a imunização contra a dengue em nosso país. E você, como infectologista, sabe, né, do quanto é impactante essa doença em nossas famílias, principalmente, né, as famílias com menos condições socioeconômicas, né? A gente não consegue erradicar mosquito, né, vetor. Exato. Então tem que ser mesmo através da vacina. Inclusive é uma doença que causa muita ausência no trabalho, impacta na medicina, trabalho também. Porém, a gente viu que existe uma mudança com relação à forma de criar vacinas, que foi a necessidade premente do Covid, e que gerou também algumas polêmicas, né? Mas, de uma maneira geral, a vacina do Covid, ela modificou o curso da doença. A gente tinha um obituário exacerbado em todos os cantos, e de uma hora para outra, com o início da vacinação, houve uma queda acentuada. E muita gente, em virtude de disseminação de fake news, ficou receoso em algum momento. Mas, de uma maneira geral, é indiscutível a eficácia com relação ao curso da doença. O que é que a senhora tem para colocar em relação à vacina do Covid? Olha, eu acho muito importante vacinar as nossas crianças. Principalmente porque o nosso cenário epidemiológico de hoje é diferente do início da pandemia. Nós tínhamos uma incidência de 1,4% e passamos para 17,6%. Né? Aumentou bastante. Aumentou. Por quê? Porque foi o grupo que não é vacinado, né? E, assim, é uma tecnologia que já está se utilizando para outras vacinas. A gente já vai ter vacina de influenza, usando a mesma plataforma, tá certo? De RNA. Tecnologia. E a gente está na expectativa de que a Anvisa já licenciou, já liberou, e que o Ministério da Saúde adquira as vacinas contra a Covid atualizadas, né, para XBB, para as nossas crianças. Então, será um grande avanço e nós precisamos apoiar e incentivar, porque todas as faixas etárias foram protegidas, vacinadas, né? E ficaram as nossas crianças. E essa faixa etária de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, olha, a quantidade de antígeno utilizado na vacina é 1/10. É uma vacina que os meus pacientes, colegas, que eu também sempre estou conversando, e a própria literatura, tranquila. As reações, 95%, é aquelas reações mesmo leves, habituais de outras vacinas. Então, isso nos deixa muito tranquilo, tá certo? Com relação à vacinação de nossas crianças nessa faixa etária, de 6 meses até abaixo de 5 anos. E, sem dúvida, vai trazer um diferencial grande para as famílias, que é a segurança de evitar uma doença cujo os efeitos são muito mais deletéricos para os pacientes. Exatamente, né? A SIMP que a gente tem, a Covid longa, e os estudos mostram que crianças que mais de 50% que evoluíram com formas graves da Covid não tinham comorbidades. Né? E não tinha cobertura vacinal. E não eram vacinadas, né? Então, porque no início da doença, a gente pensava assim, que se entendia, né, que só crianças com comorbidades é que teriam esse risco de evoluir com sequelas ou com complicações do vírus, como a SIMP, né? A síndrome inflamatória sistêmica. Então, isso aí foi desconstruído. Doutora Socorro, assim, para os pais, de uma maneira geral, que estão nos ouvindo,
particularmente para os médicos também que assistem ou ouvem, qual a mensagem que a senhora deixaria para cobertura, para aumento da cobertura vacinal? Olha, vacinar, né? Apoiar, incentivar, estimular a vacinação, porque a gente não pode, em tempos de inteligência artificial, a gente está retrocedendo, perdendo tempo, energias, custos. Com resgate de coberturas vacinais. Então, instalar as vacinas, sempre se vacinou e foi dessa forma que a gente conseguiu realmente erradicar, controlar doenças. Tem doença que não tem outro jeito que não seja através da vacinação. E vacina, o benefício maior e o impacto maior se for quanto mais pessoas vacinadas. Não é questão só de proteger Cláudio Orestes contra a herpes zoster, contra a dengue. Não, eu tenho que proteger toda a população, porque a gente só consegue controlar e erradicar doenças se for a imunização coletiva, se for imunização com altas coberturas, com muita gente sendo vacinada. É essa a mensagem que eu deixo. Pois eu só tenho a agradecer mais uma vez a brilhante explanação que você faz, pelo conhecimento que você tem na área, e agradecer a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado.